Beleza, pessoal? Boa tarde. Desculpa esses 5 minutinhos aí de ajuste. Eu nunca... Beleza, Hernani. Eu nunca transmiti aqui, fiz a apresentação dessa forma, então apanhei um pouquinho, mas vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wesley, eu sou QA aqui na DevTrends, tá? Atuo com qualidade de software já tem 5 anos e hoje eu queria trazer um pouquinho da minha experiência e mostrar para vocês um pouquinho sobre como o processo de qualidade de software, né, essa etapa de teste, ela mudou um pouco com os anos e o que antes a gente entendia, né, ouvia-se bastante falar do termo bug hunter, quando a gente falava de testador de software, né, e hoje a gente já ouve termos um pouco mais abertos, mais sofisticados, voltados ali para a evolução da indústria de software como um todo. Beleza? Deixa eu passar aqui. Então, o tema da apresentação vai ser qualidade de software em 2021, um novo normal, né, entre aspas, mundo de testes. A gente vai começar aqui introduzindo um pouco sobre a qualidade de software, né? Acredito que grande parte do público aqui seja da área de tecnologia. Então, a gente sabe ali que a qualidade de software é um processo, né, voltado para garantir que o produto que foi desenvolvido ali na software house, que foi desenvolvido pela equipe de desenvolvimento, ele esteja de acordo com o principal, né, que é o que o cliente solicitou. Então, a gente tem ali as especificações e, basicamente, o papel do QA é garantir que essas especificações elas foram cumpridas, né, sejam elas especificações técnicas, sejam especificações legais, que elas foram cumpridas e estão ali de acordo com o que foi solicitado na demanda, né? Por que a gente deve ter essa etapa de teste? É exatamente por esse ponto, onde a gente precisa garantir que o que eu vou estar entregando, o que eu estou desenvolvendo, o meu entregável, ele vai estar dentro do que eu preciso entregar para o cliente, né? Então, eu preciso de um software que faça ali a criação de uma nota fiscal. Essa nota fiscal ela vai ter um layout, esse layout ele vai estar respaldado nas minhas especificações, sejam elas, de novo, né, técnica ou legal, e isso tem que estar de acordo com o que eu estou entregando, né? Então, um pouquinho sobre essa introdução. Os principais pontos aí, né, do que a gente tem para usar como insumo são as especificações, né, as funcionalidades do que eu estou entregando, ou seja, o meu software, né, o meu produto, ele está fazendo de fato o que ele precisa fazer, e a questão da performance, né? Então, ele está fazendo o que precisa fazer, está fazendo corretamente. Eu não tenho um software que vai de fato, né? Eu tenho um aplicativo que vai funcionar em todos os modelos de dispositivo móvel. Ele vai funcionar bem tanto no modelo top de linha, no modelo mais parrudo, quanto no modelo mais de entrada. Então, a gente consegue, né, tá garantindo isso através do processo de qualidade. A gente tinha um pouquinho, antigamente, né? Eu comecei na área de software em 2016, 2017. Já era um pouco mais novo, mas a gente ouvia ainda isso, né? Que o desenvolvedor ele não poderia estar testando por alguns motivos, né? Ele tem conhecimento sobre o sistema, ou seja, ele vai saber de fato onde são os weak links ali, né? Os pontos fracos,
do sistema, do software, da aplicação que ele desenvolveu. E isso leva ele a testar de forma mais gentil. Ele vai ter um cuidado ali para não estar quebrando o sistema, né? Quebrando o entregável dele por conta de prazos. Então, isso acabava, né, levando o desenvolvedor a ser a não estar agindo ali como na parte de qualidade devido a esses vieses, né? Aí vinha o testador, a gente tem até o bonequinho ali, que era o cara que precisava aprender sobre o sistema, ou seja, ele recebia ali a demanda para fazer, cara, preciso entender, preciso de documentação, precisa avaliar o que foi desenvolvido, e ele vai tentar o quê? Apontar o erro, né? Entre aspas. Ele vai tentar quebrar o produto de todas as formas cabíveis ali para garantir que, de fato, o que foi desenvolvido tem qualidade, né? Que é aqui movido pela garantia de qualidade. E esse quebrar, ele por muito tempo foi, né, estigmatizado aí com a ideia de que é o bug hunter, né? Ele está ali para apontar o erro do desenvolvedor, ele está ali para apontar o que foi feito de maneira errada, né? Quando isso aí, galera, tá completamente errado, né? Bandeirinha vermelha. Isso não é uma forma legal de um tester, né? De um testador. Ele está pensando exatamente pelo fato de que nós temos hoje diversas, né, ferramentas aí que vão nos ajudar durante esse processo de qualidade, né? Então, o tester ele não precisa ser o cara que vai entrar só no final da esteira para poder aí aprender sobre o programa, sobre o que foi desenvolvido, e sim, ele precisa estar junto com o dev ali em todas as etapas. Então, desde a análise de requisitos, a primeira edição, build, enfim, ele vai atuar em conjunto com o time de desenvolvimento, ele faz parte do time de desenvolvimento, né? Então, é interessante que ele esteja em todas as fases atuando em conjunto, né? Tendo aquela agilidade, até o conceito da metodologia ágil, né? É você atuar em conjunto com o time, atuar como um time. Então, você consegue atuar desde a sua análise de requisito até o feedback final, entendendo com o cliente, entendendo com o time de desenvolvimento quais são os pontos fracos, né? O que precisa ser ajustado, o que é um ajuste, o que de fato é um bug. Esse bug ele é grave, ele é um bug que vai comprometer a entrega do seu projeto, que vai comprometer a qualidade da sua demanda, né? De fato um bug, porque existe a diferença entre bug e ajuste, né? Você tem um ajuste que não necessariamente ele vai impedir o seu produto de ser entregue, né? Mas ele vai ajudar, né? Vai estar ali contribuindo para que você tenha uma qualidade maior de entregável quando você for realizar a finalização do projeto, tá? E esse ciclo, pessoal, onde o teste atua em conjunto com o time de desenvolvimento, atua em toda a esteira, ele trouxe aqui, eu montei até uma taxa de evolução aqui, onde a gente sai do bug hunter e a gente começa a ouvir nos últimos anos aí o termo full stack tester, tá? Que é o tester que ele vai atuar em todas as camadas da sua aplicação. Então, ele vem ali desde o teste front-end, onde ele vai garantir a experiência do usuário, ele vai garantir que a interface que o usuário vai utilizar, ela está de acordo com o que foi solicitado, ela está realmente amigável ao uso, né? E não só nessa parte, ele vai também atuar ali com testes, aqui eu deixei errado, pessoal, desculpa, aqui seria back-end, tá? Onde você vai atuar com a parte de negócios, né? A camada de negócios, que é a comunicação com a API, e a camada de banco de dados. Então, você sai ali de ser o cara
que de fato era o dedo duro, que tinha muito esse viés também, né, que testador não gosta de desenvolvedor e vice-versa, para você ser ali né, o super tester, onde você vai atuar em todas as camadas, você vai garantir que de fato tudo está funcionando, você consegue testar ali desde o início da esteira até o produto final, garantindo uma interface gráfica excelente, garantindo ali a camada de negócios que está respeitando cada regra de negócio necessária para o produto final, né? E você vai ali garantir também que a parte de database, ali, o banco de dados, ele está corretamente formulado para atender, né, a demanda dessa aplicação. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente fala, né, quando a gente vê esse esquema, a gente fala sobre quais testes a gente consegue levantar em cima disso. Então, eu tenho teste caixa branca, teste caixa preta, performance, só que isso vai aumentando demais. Tá? Isso vai aumentando a minha lista até o ponto onde eu tenho uma demanda muito grande de testes, né? Eu vou precisar de um tempo gigantesco para fazer esses testes, para estar executando tudo, para estar levantando insumos, né, com os resultados da minha execução. E levanta para a gente a seguinte questão. O que realmente vale testar, pessoal? O que, diante de uma aplicação, eu vou é essencial que a gente teste. Muitas vezes, isso por experiência própria, a gente ouve, cara, você precisa fazer os testes, mas precisa priorizar o essencial. Mas o que é o essencial? Né? Esse essencial, ele vai ser essencial para todas as demandas? Ele vai ser essencial para uma feature só? Para uma funcionalidade só? E as dúvidas vão surgindo. Né? Qual o tamanho, qual o escopo que eu tenho, qual o prazo? Se não, esse prazo não é o suficiente, o que eu posso fazer então? De fato, a gente cai na questão, o que realmente vale a pena testar? E eu convido vocês a refletir um pouquinho a resposta, que seria a ISO 9126, tá, pessoal? A ISO 9126, desculpa, ela traz para a gente uma divisão, né, dos testes que nós vimos anteriormente. Ela traz essa divisão, né, entre testes funcionais, testes não funcionais. De fato, o que eu precisaria garantir dentro da minha coluna de testes funcionais que está de fato funcionando, né? Na minha coluna de testes não funcionais, o que eu posso priorizar, o que eu posso estar criando de insumo para realizar esses testes, né? Na minha carreira eu atuei bastante, né? Venho atuando bastante com testes funcionais, então testes de integração, regressão, atuação com testes de sistemas, e é bem comum a gente ficar perdido no começo, né? Pensando o que a gente vai, diante de tudo que a gente precisa entregar, como que a gente vai formular isso? Como que a gente pode garantir que o nosso teste realmente está garantindo ali a qualidade do nosso entregável, né? E essa norma, né, ela traz para a gente o roteiro de testes funcionais, onde a gente consegue ali ter uma base, né, ter um norte de como que eu vou, né, testar o meu software, o meu entregável. Então, ela diz o que para a gente? Identificar as funções que eu preciso que sejam executadas, né, como passo inicial ali, o step 1. De fato, a necessidade de você estar com a equipe de desenvolvimento, de você fazer o entendimento do seu produto é esse, né? O que você precisa que o produto realize? Qual a função que o produto não pode deixar de estar fazendo, né? O que se espera disso? E, em segundo passo, a gente vai ter ali a criação de dados de entrada, né? O que são os dados de entrada?
vai ser a massa, pessoal. A massa que a gente vai precisar utilizar. Só explicando também, né? Massa são as informações que você vai precisar para executar a função. Então, eu preciso, não sei, testar um cadastro de um usuário dentro da minha plataforma. Então, eu preciso, né, de massa, vou precisar, falando de e-commerce, eu vou precisar de um CPF, vou precisar de um nome, vou precisar de um endereço. Então, tudo isso a gente levanta antes mesmo ali da execução, para que no momento da execução a gente tenha isso em mãos de forma mais rápida, de forma mais concisa, né? E possa estar ali executando. Inclusive, em alguns casos, a gente vai precisar do que a gente chama de massa real, né? Que são dados, informações reais sobre usuários para poder estar garantindo ali que a nossa plataforma, no caso do e-commerce, né, ela está funcionando. Aí temos como terceiro step ali, né, terceiro passo, a determinação da produção com base nas especificações da função. Então, o que vai ser, de fato, priorizado na hora do desenvolvimento, né? Eu tenho uma plataforma de e-commerce e essa plataforma ela vai ter diversas funcionalidades. Ela vai ter ali diversos tipos, né, de desenvolvimento que vão precisar ser feito dentro dela. E uma vez que eu já atuei com o time de desenvolvimento, a gente já levantou as funções, a gente já entendeu o que vai precisar para rodar essas funções. Então ele vai ali no nosso exemplo, né? O time de desenvolvimento ele iria fazer a parte do cadastro, desenvolver ali o front e back-end do cadastro, e posterior a isso, no passo 4, a gente faria o quê? A execução do caso de teste. Então a gente entendeu, né, planejou que antes desses primeiros steps, a gente tem aqui o cadastro do usuário, a gente tem os dados para fazer esse cadastro, e agora que já foi desenvolvido, né, já está no ambiente de testes, já está pronto ali para mim realmente colocar a mão na massa e ver se essas especificações foram cumpridas, eu vou executar o meu caso de teste, que de fato será realizar ali o cadastro, ver se o meu front ele está comunicando com o back, se o meu cadastro ele de fato subiu para o banco de dados, né? Se eu consigo consumir esse cadastro via API. Aqui tem uma repetidinha. Verificar se o aplicativo funciona de acordo com a necessidade do cliente, que é a necessidade final, tá, pessoal? Que é você fazer um teste final, né, na presença do cliente, rodar o que você precisa apresentar e esperar essa validação final. Tendo esse de acordo do cliente que o que você produziu, o que você trouxe, né, de entregável, naquele momento ele está de fato de acordo com o que foi solicitado, se precisa, se tem necessidade de ajuste. Se houver necessidade de ajuste, a gente volta de novo, né, para o primeiro step, a gente identifica esse ajuste e a gente entra num novo ciclo de testes, né, apenas acrescentando uma outra etapa que seria o reteste, né? Como a gente vai ajustar, a gente volta ele aqui para o primeiro passo, a gente faz esse ajuste da plataforma, a gente faz esse ajuste da funcionalidade e eu preciso tanto identificar, né, se essa funcionalidade que foi alterada, ela está funcional, né, está operando corretamente, quanto garantir que essa alteração que eu tive em determinada funcionalidade, ela não afetou as demais especificações do produto. Então, ou seja, esse cadastro, eu alterei a tela, não sei, eu alterei a tela de entrada, né, de login da minha plataforma. Eu alterar essa alteração, ela vai trazer alguma complicação para o consumo dos dados? De repente, eu alterei essa função, alterei uma funcionalidade de senha
e está sendo consumido de forma errada, ou então está quebrando, não tem validação em cima dessa senha, está passando sem validação alguma. Então, tudo isso eu consigo colocar na minha esteira de teste para fazer tanto o meu teste atual, né, meu teste funcional, e ver se o que o cliente pediu foi ajustado, quanto o meu teste regressivo, vendo se o que ele pediu não afetou nenhuma outra funcionalidade que eu já tinha, né, pré-existente ali, que já estava funcionando, já estava operando, já estava funcional, e trazer esses insumos numa nova reunião com o meu cliente, definindo esses entregáveis, né, e mostrando para ele que tanto essa alteração ela pode ou não, né, ela pode ou não afetar o funcionamento do meu sistema como um todo, tá? E agora, como a gente já tem esse roteiro, já tem os insumos, né, a gente já sabe mapear os nossos testes, a gente fala um pouquinho, né, sobre o modelo de automação. Quando a gente tem os insumos, a gente montou o roteiro, a gente vai começar a ter uma volumetria, né, do que eu vou ter de teste unitário, o que eu vou ter de teste de integração, né, o que eu vou ter de teste de interface, né, qual a quantidade de casos que eu vou conseguir tirar da minha interface gráfica, da minha experiência, né, do usuário. Qual a volumetria de testes que eu vou tirar aqui da minha área de negócios? O que a minha API precisa para fazer a integração? Ela precisa de uma liberação de firewall? Eu preciso fazer alguma configuração de proxy para que ela se comunique com a ponta, né, com o end do cliente? Então, você vai gerando essa volumetria. Aqui a gente está no modelo antipadrão, né? Geralmente a gente vai ver o modelo de testes manuais triangular normal, que é com a pontinha aqui para cima, mas aqui a gente começa a ter uma ideia do volume que a gente tem, e esse volume ele vai gerar uma necessidade, que muitas vezes é automação. Porque, como a gente viu, a gente tem uma quantidade enorme, né, de perfis de teste a ser realizado, a gente tem essa dificuldade, às vezes, onde você vai ter ajustes, você vai ter solicitações de alterações, né, de funcionalidades do cliente, onde aquilo vai gerar para você uma volumetria ainda maior, porque você vai ter a sua primeira pirâmide para testar, e você vai ter que colocar ainda aqui a questão do regressivo, né? E aí a gente começa a ver aqui que essa pirâmide a gente consegue deixar essa seção de testes manuais, né, no topo da pirâmide, e trazer aqui os testes automatizados, né? Sejam eles através de ferramentas, sejam eles através de codificação, seja através de drivers específicos, né, no caso de web, mas você consegue, na maioria dos casos, né, trabalhar com teste automatizado de API. Então, você consegue ali, através vamos citar aqui o Postman, através do Postman você consegue estar fazendo, né, esse disparo automático, essa validação de retorno da sua API. Você consegue trazer grande parte dos seus testes de interface para esses caras aqui. Então, eu não preciso ir lá e ficar simulando a ação do meu usuário, clique a clique, input a input. Eu posso terceirizar esse cara aqui para algum serviço de bot, alguma ferramenta de automação, onde ela faça essa simulação. Claro que a gente está falando de simulação de interação, né? Então, a gente vai ter interação dentro da interface e eu consigo automatizar isso. O que a gente vê muito também é a galera falando assim, teste, eu quero um testador que automatize, né? Teste precisa ser automatizado. A gente tem, né, categorias de testes que podem, de fato, ser automatizados. Entretanto, vai depender de N fatores, né? Vai depender do escopo que você tem, vai depender do know-how do testador,
vai depender do perfil de teste que você deseja fazer, né? Porque a gente consegue automatizar, por exemplo, o teste de interface até certo ponto, né? Precisa fazer um input de um CPF, eu consigo lá gerar uma database de CPFs e fazer com que a minha ferramenta consuma. Porém, eu não consigo fazer, por exemplo, um teste baseado em experiência dentro de um voice bot, né? Por quê? Porque essa experiência ela vai ser única para cada usuário. Então, dentro do meu voice bot, eu não consigo automatizar uma rota para que esse voice bot siga, né? Ele vai respondendo a minha ferramenta e vai trazendo todos os fluxos que eu preciso, né? Então, é muito comum a gente ouvir, né, ouvir esse viés também de que tudo precisa ser automatizado, o testador precisa automatizar, mas é sempre bom ter isso em mente, né? Depende da necessidade, né, do projeto, depende do que o testador vai estar utilizando. Um exemplo bem clássico, né, que a gente nem enxerga aqui na nossa pirâmide de automação, são os testes de segurança, né? Como que eu vou automatizar um teste de segurança? O teste de segurança ele precisa passar por critérios, e esses critérios eles, muitas vezes precisam de algum tipo de interação maliciosa por parte do usuário, né? Como que eu consigo automatizar isso? Como que eu consigo trazer isso de forma automatizada, cobrindo todos os pontos que eu preciso, né? Então, eu queria fechar aqui essa parte de automação, né? Deixando essa reflexão, né? Quando a gente fala de teste em 2021, novo o tester full stack, é o cara que é um analista de testes full stack, né? Além do conhecimento em automação, né, que é muito importante, além do conhecimento dos modelos de teste, o que mais a gente vai precisar desse cara é o entendimento, né? Porque muitas vezes esse entendimento ele tem que vir da área de testes, que ele não é o cara que vai entrar no final da esteira, né? Ele não é o cara que vai receber ali o carrinho pronto e vai ver se a peça está bem apertada. Opa, beleza. Beleza, pessoal. Não sei se caiu antes de eu finalizar, mas até para não estourar o tempo, a gente pode ir para a parte de perguntas. Indica. A Mariana perguntou: indica alguma ferramenta de automação de testes? Não sei se utiliza alguma. Não utiliza uma ferramenta para ser utilizada em programas Delphi. Exato, exato, Fabrício. Vai depender, tá, pessoal? Vai depender da linguagem que você que você usa. O Felipe perguntou aqui sobre para ser usado em Delphi. Tem algumas, viu, Felipe? Eu indico você dar uma olhadinha no Ranorex. Beleza. Ó, o Carlos vai falar sobre Ranorex na sequência, tá, Fabrício? Dá uma olhadinha aí na palestra dele, que para não estourar o nosso tempo também, pessoal, eu vou colocar aqui meus contatos na tela. Cadê? Dúvidas, sugestões, pessoal, podem me acionar no meu e-mail, LinkedIn. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida, oferecer qualquer apoio que eu, dentro do que a gente conversou, tá bom? E beleza.
Fiquem bem e acompanhem as próximas palestras que tá show de bola.